Na história da WWE, houve incontáveis superstars com talento, carisma e o amor dos fãs. No entanto, nem todos que pareciam destinados a isso puderam alguma vez segurar o título mais prestigiado da empresa. Às vezes era azar, às vezes decisões políticas nos bastidores, às vezes apenas uma única mudança de direção no momento errado. Esses wrestlers estiveram mais perto do topo do que a maioria. Estavam prontos, estavam atrasados, e, no entanto, o sonho permaneceu inatingível. Hoje, revisitamos carreiras em que um único momento mudou tudo. E começamos com um homem que acreditava que no wrestling você pode realmente comprar tudo, exceto o destino. Ted DiBiase. Ted DiBiase era quase perfeito na era de ouro da WWE. Ele tinha habilidades excepcionais no ringue, uma presença dominante e um conceito de personagem que imediatamente evocava emoções. Como Million Dollar Man, ele encarnava arrogância, riqueza e frieza moral. Um homem convencido de que toda pessoa e todo objetivo tem seu preço. Os fãs o odiavam, mas não conseguiam desviar os olhos dele. Tudo em Ted DiBiase gritava por um campeonato mundial. E, no entanto, o título da WWE permaneceu inatingível. Em 1988, o grande momento finalmente parecia ter chegado. Como não conseguia derrotar Hulk Hogan de forma justa, DiBiase fez o que se encaixava perfeitamente em seu papel. Comprou a vitória. Andre the Giant derrotou Hogan e subsequentemente entregou o título a DiBiase. Por um breve momento, seu plano parecia ter dado certo. Mas então o presidente da WWE, Jack Tunney, interveio e declarou a mudança de título inválida. Cintos não podem ser comprados ou transferidos. Com uma única decisão, o maior triunfo de DiBiase foi anulado. Na WrestleMania 4, um torneio deveria coroar o novo campeão, e muitos estavam convencidos de que Ted DiBiase finalmente alcançaria seu objetivo. Mas, em vez disso, Randy Savage foi coroado o novo campeão. DiBiase saiu novamente de mãos vazias. Ele então inventou seu próprio título, o Million Dollar Championship, como um símbolo de poder e ego. Mas apesar desse momento icônico, uma pergunta permaneceu para sempre. Como um homem que aparentemente tinha tudo pôde falhar exatamente no sonho para o qual foi criado? Chyna. Chyna não foi apenas um ícone da WWE. Ela mudou fundamentalmente a percepção de força e poder no wrestling. Numa época em que os holofotes pertenciam quase exclusivamente aos homens, ela surgiu com uma presença intimidante, dominante e completamente nova. Chyna não tinha medo de enfrentar ninguém, independentemente de gênero ou posição. Sua superioridade física e seu estilo destemido a tornaram uma figura excepcional como nunca antes. Em 1999, ela atingiu o auge de sua carreira. Fez história como a primeira mulher no Royal Rumble, participou do torneio King of the Ring e finalmente ganhou o campeonato intercontinental. Um sucesso que nenhuma mulher havia alcançado antes dela. Para muitos, o próximo passo lógico parecia claro: o campeonato da WWE. De fato, internamente, pensou-se seriamente em tornar Chyna a primeira campeã feminina da WWE. Mas essa visão tinha condições. Vince McMahon não queria que ela posasse para a Playboy ao mesmo tempo. Quando Chyna decidiu posar para a revista mesmo assim, a ideia desapareceu silenciosamente nos bastidores. Lutas planejadas, incluindo um possível duelo pelo título contra Stone Cold Steve Austin, foram canceladas. Com a saída de Vince Russo, ela perdeu seu maior defensor. Chyna nunca se tornou campeã da WWE, mas seu verdadeiro significado talvez nunca tenha estado em um título. Ela provou que os limites no wrestling podem ser quebrados. Mas ela teria escrito a história de uma maneira completamente diferente sem essas decisões? Tugboat. Tugboat, cujo nome verdadeiro era Fred Ottman, foi um dos personagens mais incomuns da WWE no início dos anos 90. Um homem grande com um uniforme de marinheiro vermelho e branco, amigável, quase cartunesco, alguém de quem o público gostava,
mas nunca viu como um sério candidato ao campeonato da WWE. Tugboat não era um wrestler ruim. Ele cumpria seu papel como um babyface de mid-card simpático de forma confiável e ganhou popularidade especialmente entre os fãs mais jovens. Mais tarde, como Typhoon ao lado de Earthquake na dupla The Natural Disasters, ele se tornou ainda mais popular. Mas nos bastidores, por um curto período, existiu uma ideia que hoje é difícil de acreditar. Vince McMahon e a equipe criativa cogitaram seriamente transformar Tugboat em um top heel, incluindo a conquista do título da WWE. Segundo Bruce Prichard, ele deveria ser construído como Chic Tugboat, uma figura anti-americana no estilo de um traidor estrangeiro. O plano era que ele derrotasse o Ultimate Warrior no Royal Rumble e depois perdesse o título para Hulk Hogan na WrestleMania. As reações a essa ideia foram devastadoras. O conceito foi imediatamente descartado, e em vez disso, Sergeant Slaughter foi colocado nesse papel. Tugboat retornou à sua posição habitual e permaneceu um sólido astro de mid-card. Mas a ideia continua fascinante. Quão perto a WWE realmente esteve de coroar um dos campeões mais incomuns de sua história? Mabel é um dos exemplos mais claros de quão extremas e arriscadas as decisões da WWE podiam ser em meados dos anos 1990. Originalmente conhecido como o gigante alegre da equipe Man on a Mission, Mabel foi subitamente catapultado para o Main Event em 1995. Numa época em que Vince McMahon tinha uma predileção especial por wrestlers grandes e volumosos, seu tamanho parecia ser mais importante do que experiência ou técnica. O ponto de virada veio no King of the Ring de 1995, quando Mabel surpreendentemente derrotou Razor Ramon e foi coroado o novo rei. Em poucas semanas, Mabel transformou-se de um mid-carder inofensivo em um heel dominante. Pouco depois, ele recebeu uma luta pelo campeonato da WWE contra Diesel no SummerSlam. A ascensão foi rápida, e foi exatamente isso que se tornou sua ruína. No Main Event, Mabel parecia lento, imóvel e sobrecarregado. O clima no ginásio permaneceu frio e nos bastidores a preocupação aumentava. Ainda pior, em pouco tempo, Mabel lesionou tanto o Undertaker quanto Diesel em lutas. Para a WWE, isso era inaceitável. O push foi imediatamente interrompido. Anos depois, Nelson Frazier confirmou que originalmente havia sido planejado dar-lhe o título. Mas a resistência dos bastidores, especialmente de The Clique, pôs fim a essa ideia. Talvez tenha sido uma decisão difícil, mas, em retrospecto, uma das mais inteligentes. Vader era o oposto completo de um experimento como Mabel. Ele não era um risco, mas um monstro comprovado. Na WCW e na New Japan Pro Wrestling, Vader dominou divisões inteiras, ganhou títulos e aterrorizou os adversários com sua força bruta e intensidade. Quando ele chegou à WWE em 1996, fãs e insiders igualmente acreditavam que era apenas uma questão de tempo até que ele se tornasse campeão da WWE. Sua estreia no Royal Rumble foi brutal. Ele destruiu vários oponentes e até atacou o presidente on-screen, Gorilla Monsoon, para sublinhar sua incontrolabilidade. No verão do mesmo ano, o plano parecia claro. Vader deveria desafiar Shawn Michaels pelo campeonato da WWE no SummerSlam. Muitos presumiram que este seria o momento em que Vader ganharia o título. No entanto, nos bastidores, tudo começou a mudar. Shawn Michaels, conhecido por seu perfeccionismo, estava insatisfeito com o estilo agressivo de Vader e se recusou a perder o título. Relatos de tensões e reclamações pessoais rapidamente se espalharam. Alguns responsáveis afirmaram mais tarde que Vader nunca esteve firmemente planejado como campeão, pois havia dúvidas se seu corpo conseguiria suportar a agenda da WWE. Ironicamente, Michaels perdeu o título pouco depois para Psycho Sid. Vader, no entanto, permaneceu sem o ouro. Apesar de tudo,
ele ainda é considerado um dos wrestlers mais aterrorizantes que já pisaram em um ringue da WWE. Mas ele teria feito história com o título de forma definitiva? Tito Santana. Tito Santana está entre os wrestlers mais consistentes e respeitados da história da WWE. Nos anos 1980, ele incorporou confiabilidade, trabalho duro e limpeza técnica. Seja no opener ou na luta pelo título, Tito nunca decepcionou o público. Como bicampeão intercontinental, ele moldou significativamente a era de ouro da WWE, sem nunca estar no centro das atenções do papel principal absoluto. No início dos anos 1990, Vince McMahon planejava uma expansão internacional, especialmente em direção ao México. Para isso, ele precisava de um novo carro-chefe, um campeão da WWE com apelo cultural. Tito Santana, com sua origem mexicana, e a recém-introduzida persona de El Matador, parecia perfeito. A WWE começou a construí-lo propositadamente. Ele ganhou lutas importantes na televisão e já estava previsto internamente para um programa de título contra Ric Flair. O plano era claro. Tito Santana seria o primeiro campeão latino da WWE. Mas, como muitas vezes acontece, tudo mudou no último momento. Vince McMahon decidiu subitamente focar no mercado canadense, onde Bret Hart estava se tornando um favorito do público. Em outubro de 1992, Hart derrotou Ric Flair e ganhou o campeonato da WWE. O sonho de Tito terminou silenciosamente e sem despedida. Hoje, muitos grandes astros latinos são lembrados, mas poucos sabem o quão perto Tito Santana esteve de fazer história. Muhammad Hassan. Muhammad Hassan ascendeu na WWE mais rápido do que quase qualquer outro antes dele. Em poucos meses após sua estreia, ele já estava no main event, dividindo segmentos e lutas com lendas como Hulk Hogan, Shawn Michaels, Steve Austin e o Undertaker. Com sua postura autoconfiante, fortes habilidades no microfone e uma aura provocante, Hassan era considerado o supervilão perfeito da era pós-Atitude. A WWE via nele o potencial para ser a próxima grande figura de ódio da empresa. Mas essa ascensão meteórica teve seu preço. Muhammad Hassan ainda era jovem e não tinha a experiência para lidar com as expectativas e a política no vestiário. Alguns veteranos se sentiram desrespeitados por seu comportamento, o que pode ter consequências fatais no mundo do wrestling. Apesar disso, Vince McMahon acreditava nele. O plano original era chocante. Hassan deveria derrotar Batista no SummerSlam 2005 e se tornar campeão da WWE. Um momento deliberadamente provocador que deveria causar alvoroço em todo o país. Então, o destino interveio. Após um controverso segmento de TV em julho de 2005, as emissoras de televisão exigiram a remoção imediata do personagem. Da noite para o dia, sua carreira foi interrompida. A conquista do título planejada desapareceu. Seu futuro desmoronou. Muhammad Hassan poderia ter sido o campeão mais jovem da história da WWE. Em vez disso, ele permanece o símbolo de quão rapidamente um sonho pode terminar no wrestling. Lex Luger. Para Vince McMahon, Lex Luger foi desde o início mais do que apenas mais uma estrela. Quando o viu pela primeira vez, acreditou ter encontrado o próximo Hulk Hogan. Luger tinha o visual perfeito, um corpo musculoso, uma presença carismática e uma enorme força física. No início dos anos 1990, a WWE o apresentou como um herói patriota, que viajava pelo país em um ônibus vermelho, branco e azul e defendia a América contra ameaças estrangeiras como Yokozuna. Tudo indicava que ele seria o próximo campeão da WWE. No SummerSlam de 1993, veio o momento decisivo. Lex Luger enfrentou Yokozuna, mas venceu a luta apenas por count-out. Embora não tenha conquistado o título, a WWE o celebrou com fogos de artifício e fãs vibrantes, como se ele já tivesse feito história. No entanto, por trás da encenação, escondia-se uma verdade incômoda. Luger não era campeão.
A conquista real do título deveria acontecer na WrestleMania X. Pouco antes do evento, porém, tudo mudou. Bret Hart conquistou uma enorme conexão emocional com o público, enquanto Luger, apesar de seu push, não gerou verdadeira paixão. A WWC mudou de ideia. Luger perdeu novamente para Yokozuna e Bret Hart se tornou campeão. Alguns testes mostraram mais tarde que Luger, como detentor do título, mal recebia reações. Seu sonho americano desvaneceu-se, e ele permaneceu o herói que nunca usou a coroa, Kurt Angle. Kurt Angle é considerado até hoje um dos wrestlers mais completos de todos os tempos. Campeão olímpico, técnico excepcional, carismático e capaz de desempenhar qualquer papel de forma crível, da comédia à intensidade brutal. Angle ganhou praticamente todos os títulos que podiam ser conquistados na WWE. E, no entanto, em sua impressionante carreira, falta um momento que poderia ter ofuscado tudo. Uma conquista histórica de título que já lhe havia sido firmemente prometida. Apenas algumas semanas antes do Vengeance 2001, o plano original previa que Kurt Angle faria história. Ele deveria derrotar Stone Cold Steve Austin e The Rock em uma única noite, tornando-se assim o primeiro campeão indiscutível da WWE. Neste ponto, Angle estava no auge absoluto de sua performance. Ninguém era mais crível, ninguém estava mais pronto para este marco. Mas, como muitas vezes acontece, Vince McMahon mudou de ideia pouco antes do evento. Ele decidiu que Angle já estava estabelecido o suficiente, enquanto Chris Jericho precisava urgentemente de um momento que definisse sua carreira. Jericho teve a chance e a aproveitou. Angle aceitou a decisão sem ressentimento. No entanto, a verdade permanece. Se o plano original tivesse sido mantido, Kurt Angle não teria sido apenas uma lenda, mas o primeiro campeão indiscutível na história da WWE. Um título que teria mudado seu legado para sempre. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy era considerado um dos futuros campeões da WWE mais seguros em meados dos anos 2000. Ele tinha algo que não se pode aprender: carisma. Sua postura autoconfiante, sua atitude rebelde e, acima de tudo, sua voz inconfundível o tornaram imediatamente único. A WWE via nele o homem que poderia levar o espírito de Stone Cold Steve Austin para uma nova geração. Apesar de pequenos contratempos e lesões, seu momento permaneceu forte e os fãs sentiram que algo grande estava por vir. O ponto de virada veio na WrestleMania 23. Mr. Kennedy venceu o Money in the Bank Ladder Match e, com isso, tinha nas mãos uma vitória garantida pelo título da WWE. Tudo indicava que ele, como Edge ou Rob Van Dam antes dele, em breve faria o cash-in com sucesso. Mas pouco tempo depois, Kennedy se lesionou em uma luta. A WWE temeu uma ausência prolongada e decidiu por um passo drástico. Edge o derrotou no Raw e tirou-lhe a maleta. Apenas alguns dias depois, Edge aproveitou a chance e se tornou campeão. A parte amarga veio depois. A lesão de Kennedy se mostrou muito menos grave do que se supunha. Ele retornou rapidamente, saudável e pronto. Mas o momento havia passado. A maleta se foi, a confiança também. De estrela designada, ele se tornou um símbolo de como uma única decisão pode mudar uma carreira inteira. Essas histórias mostram o quão implacável o negócio do wrestling pode ser. Talento por si só não é suficiente quando o timing, a política e o destino trabalham contra você. Cada um desses wrestlers esteve a apenas um passo do maior momento de suas carreiras, e, no entanto, o título permaneceu inatingível. Qual deles você acha que mais merecia o campeonato da WWE? Escreva nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder mais histórias da história da WWE.